Doutora Simone dos Santos Lemos Fernandes, no Conselho da Justiça Federal, no biênio 2018-2020, ela foi convidada para exercer o cargo de secretária-geral do Conselho Nacional do Conselho da Justiça Federal, a convite do então ministro João Otávio de Noronha, presidente à época daquele conselho e do Superior Tribunal de Justiça. E por que isso é muito interessante pontuar isso? Logo depois de ser a diretora do foro, foi ser a secretária-geral do Conselho da Justiça Federal. Exatamente na época que o Dr. João Otávio assume a liderança da criação desse tribunal. Era necessário elaborar um projeto viável, e a doutora Simone teve uma participação fundamental na elaboração desse projeto. Então, doutora Simone, conta para nós como que foi essa experiência, os desafios, essa experiência exitosa. O TRF-6 está aí. Então, é sempre uma alegria rememorar isso tudo, né? Fazer parte assim, da história do tribunal, como todos nós fazemos, né? E de ver hoje que é um tribunal tão bem sucedido e que está se impondo tanto no cenário nacional. Mas realmente passamos aí por períodos muito conturbados, né? Desde a antiga emenda, que até hoje a emenda constitucional deve estar em alguma gaveta no Supremo, com uma ação direta de inconstitucionalidade que nunca saiu do lugar, né? Até depois vir por um projeto de lei ordinária, que foi ideia do ministro João Otávio de Noronha, que sempre me surpreende por sua inteligência, seu dinamismo, a sua atuação política sempre tão mineira, né, e com tantas entradas em tantas áreas, aí, que foi realmente o que viabilizou a criação desse tribunal. E Sua Excelência, o ministro João Otávio, estava, então, por assumir a presidência do STJ e também a presidência do Conselho da Justiça Federal, quando veio a Minas me convidar para fazer parte desse projeto. E eu me lembro, estava num evento de direito criminal, fui palestrante, e ele se sentou na mesa depois de encontro, né, dos participantes e disse: eu vou ser presidente do Superior Tribunal de Justiça, coisa que ninguém sabia, né, Cavela? E eu vou te levar para Brasília, porque nós vamos fazer um tribunal, o Tribunal de Minas. Eu falei: é? Posso pensar? Né? Então, aí veio aquela ideia. Eu falei: não, é uma missão muito difícil, né, de ajudar, de ser instrumento dessa cabeça aí, que é o ministro João Otávio, né, e ele realmente precisava de toda essa estruturação de quem realmente conhecesse Minas Gerais, conhecesse. Eu tinha acabado de sair da direção do foro, e depois de pensar no desafio, aceitei-o e fui ser, então, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, que, para quem não sabe, é o órgão que tem toda a coordenação administrativa, normativa da Justiça Federal, um órgão bastante importante, e toda ideia de estruturação da Justiça Federal, ela tem de sair do Conselho da Justiça Federal, tem de passar depois pelo Superior Tribunal de Justiça para ser encaminhada ao Congresso Nacional. Então, não fosse a atuação do Conselho da Justiça Federal, isso não seria possível. E o Conselho da Justiça Federal tem uma equipe super talentosa nas áreas financeira, orçamentária, administrativa, enfim, todas essas áreas. E isso foi crucial para que a gente conseguisse, então, desenvolver o projeto de lei ordinária. E a primeira pergunta que eu fiz ao ministro foi essa: ministro, como que nós vamos fazer para tirar essa emenda, né, que estava sob uma adia ainda na época, né, do Supremo, e retomar a questão dos tribunais. E ele, então, me perguntou: e quem disse que tribunal tem que nascer de emenda? Quem inventou essa história? Parei, pensei, olhei, chequei, e realmente não havia essa necessidade. Podia ser um projeto de lei ordinário. E assim ele foi gerado e minutado no Conselho da Justiça Federal como um projeto de lei ordinário, um anteprojeto antes de lei ordinária, que foi muito debatido no Conselho da Justiça Federal pelos conselheiros, que são os presidentes dos outros tribunais, e mais na época eram 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi muito debatido, muito depurado, com o auxílio dos presidentes, inclusive do então presidente da primeira região, o desembargador Carlos Moreira Alves, muito detalhista, que queria que realmente o projeto saísse
com condições de implementação de um tribunal, porque, Sua Excelência, o desembargador Carlos Moreira Alves, na época, apesar dele não ter trazido nenhum tipo de empecilho ao TRF6, ele era publicamente favorável a se criar uma turma descentralizada em Minas Gerais, ou 3 turmas descentralizadas, e que permanecêssemos, então, sob a batuta do TRF1. E essa ideia, pelos juízes mineiros na época, ela foi rechaçada. Queríamos sim seguir naquele caminho já iniciado, mas paralisado, de termos o nosso próprio tribunal, né? E esses momentos estratégicos, direção do foro, conhecer toda a seção judiciária, toda a equipe de Minas administrativa, seguida então da Secretaria-Geral do Conselho da Justiça Federal. Por que foi importante? Porque eu pude contar com o auxílio das pessoas mais importantes para mim na época, que eram justamente os servidores aqui de Minas, e muitos nos auxiliaram. A servidora Claudete Grossi, ela foi secretária de Estratégia da Justiça Federal na minha gestão. É uma pessoa muito qualificada, que me ajudou muito nisso também. A Heloísa Cruz, ela foi a secretária nacional executiva de administração do Conselho da Justiça Federal. As duas com uma ampla vivência de décadas aqui na Justiça Federal de Minas Gerais, na estrutura administrativa que nós tínhamos, né? O servidor Marcos Cordeiro também atuando sempre nos projetos. O projeto foi gerado no CJF, naquele momento, sob a minha coordenação ali como secretária-geral e sempre na coordenação do ministro Noronha, mas com todo esse back, vamos dizer, né, de estrutura, de fundamento dos servidores da própria Justiça Federal que me auxiliaram nessa caminhada no Conselho da Justiça Federal. Então foi uma época muito rica, muito sofrida, também muito longa, né? Às vezes, olhando o projeto aprovado, a gente não tem noção de todos esses caminhos que foram percorridos. Como eu disse, no Conselho da Justiça Federal, eu acredito que pelo menos umas 5 sessões nós levamos debatendo, aprimorando e trazendo de volta esse projeto. Depois o projeto foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, onde houve um trabalho, logicamente capitaneado pelo ministro Noronha, de convencimento de todos os outros ministros de que esse projeto era viável, que esse tribunal era viável, ele podia ser instalado, para, então, a gente encaminhar ao Congresso. E eu me lembro que fui a vários gabinetes no STJ, né, para mostrar essa ideia junto com o ministro Noronha do tribunal. E não foi apenas um, não foram 2, talvez mais do que 3. Tinham sempre uma resposta que era a seguinte: olha, não se preocupe que o obstáculo a esse projeto não será o STJ. Sabe por quê? Não é porque a gente acha que vai dar certo. Eu, particularmente, acho que não vai dar certo. Esse projeto não vai ser aprovado no Congresso. Mas o ministro Noronha é uma pessoa muito querida e nós não vamos atrapalhá-lo. Então, nós vamos aprovar aqui no pleno do STJ. Outros sempre acreditando muito no projeto, como a saudosa querida ministra Suzete, que foi uma defensora grande do projeto, participou inclusive da comissão de promoção dos desembargadores. O desembargador Reinaldo, também muito querido, conhecia profundamente a estrutura da Justiça Federal e colaborou muito na defesa do projeto, entendendo que ele seria viável. Mas era um projeto difícil, né? Inclusive no momento de contenção orçamentária, porque em 2016 nós tivemos a emenda constitucional de limitação de teto de gastos do judiciário, então tinha de ser um tribunal que tinha de ser criado e foi sem aumento de gastos para o Poder Judiciário. As pessoas confundem muito isso. Não quer dizer que o tribunal não vai ter gasto. Temos gastos, como todo tribunal. Mas já tínhamos um orçamento muito grande da Seção Judiciária de Minas Gerais, que foi congelado desde então e reservado para a Seção Judiciária de Minas Gerais, dentro do orçamento. Então, mesmo enquanto parte do TRF1, a gente teve destaque orçamentário para os gastos da Seção Judiciária, separadamente dos outros estados que compunham a primeira região, isso é importante dizer.
E dentro da estrutura do Conselho do Orçamento do Conselho da Justiça Federal, tivemos também uma reserva de valores que era possível na época, né? E essa ideia de construção de tribunal de estrutura compartilhada. Então, se já tínhamos uma seção judiciária grande e forte, e o slogan da época era que já éramos um tribunal em Minas. O poste da seção judiciária já era praticamente um tribunal. Né? E precisávamos só da placa. Então, se já tínhamos um setor de pessoal, esse setor ia atender a primeira e a segunda instância. O que ia crescer seriam os desembargadores, porque a gente teria que remanejar essa mão de obra da primeira instância para a segunda. Se já tínhamos um setor de orçamento, de finanças, ele funcionaria também para a segunda instância. Então, a primeira ideia era de estrutura compartilhada, e assim foi feito e é até hoje dessa forma. A questão também de aproveitamento de cargos de aposentadoria do TRF1, que foram, salvo engano, deslocados 150 cargos de aposentadoria do TRF1 para a criação dos nossos cargos em comissão, que eram o nosso calcanhar de Aquiles. A gente só tinha os CJs aqui dos diretores de secretaria. E não foram retirados, porque isso causaria um distúrbio muito grande na estrutura de primeira instância, não ter um diretor de secretaria na época. Então, houve esse remanejamento, sim, de verbas de cargos de aposentadoria, isso foi possível dentro do orçamento, para criar aqui todos os nossos cargos em comissão. Enfim, se eu for ficar falando aqui dos detalhes, realmente eles serão muitos. A engenharia ela foi bastante complicada, mas, graças a Deus, foi um projeto exitoso. Então, passamos pelo STJ, chegamos na Câmara, pandemia. Então, quando o projeto estava pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, infelizmente, o ministro Noronha não conseguiu finalizar a sua gestão como presidente do STJ, implantando esse tribunal. E a gente teve esse distúrbio nacional aí de 2 anos praticamente paralisados, todo mundo sem saber como íamos prosseguir ou não. E se tivesse que prosseguir com o nosso projeto na Câmara, estava tudo parado, tinha que parar com tudo, enfim. Os órgãos pararam de funcionar por um tempo. E depois de muito... Mas tudo é mágico, né? Então, depois da pandemia também, houve uma modificação da própria Câmara e do Senado, e eu faço questão de elogiar e de consignar aqui a atuação muito eficiente e exitosa dos nossos 2 senadores, Rodrigo Pacheco e o então senador Anastasia, que por uma questão mágica estavam ali representando Minas, e um deles sendo o presidente do Senado, e tornou esse andamento tão mais facilitado no Congresso em geral, e também do nosso querido deputado Fabinho, que foi um defensor incansável do projeto na Câmara dos Deputados. O projeto também trazia um diferencial de que era um emprego de tecnologia, né? Sim, era, vamos dizer, um mote, né? Realmente é assim, nosso tribunal é todo eletrônico, até porque eu acho que a gente teria dificuldade de comportar hoje em dia, nessa mesma estrutura que nós temos aqui, todos os processos físicos que existiam. A gente não tem nem condição de trazê-los todos assim de uma vez para julgamento aqui. E nesse compromisso que vem sendo muito bem guiado aí pelos atuais desembargadores, especialmente o desembargador Pedro Felipe, que capitaneia essa área de desenvolvimento da tecnologia, nós temos desenvolvido cada vez mais a questão eletrônica, né, de suportes de processos eletrônicos judiciais, e, salvo engano, foi a primeira migração absolutamente em nuvem que foi feita no Brasil de todo um acervo de um tribunal. Foi o TRF6, que foi um modelo muito exitoso.